Seguindo na nossa jornada de abertura de clínica, o vídeo de hoje é sobre a sua inscrição no CRM e esse vídeo ele não serve somente para quem tem estrutura física, serve para qualquer médico que tenha um CNPJ, mesmo aqueles que só atendem telemedicina. Então fica aqui nesse vídeo que você vai entender quais são as surpresas que eu quero te antecipar para você não ter nenhum problema na hora de fazer a sua inscrição no CRM como pessoa jurídica. Nós já falamos aqui nessa série que todo CNPJ médico ele precisa ser comunicado para o CRM. Claro que se você não tem uma estrutura física, você abrir um CNPJ para atuar por telemedicina, para atuar dentro do hospital, você vai ter um rito muito mais simplificado, porque o CRM ele entende que existem médicos que exercem atividade através de pessoa jurídica dessa forma. Porém, um ponto aqui importante, primeiro para quem exerce telemedicina e depois a gente avança para quem tem estrutura física. Se você atua por telemedicina e não tem consultório físico, ou seja, você trabalha dentro da sua casa com o seu computador, você precisa declarar uma sede administrativa. Essa sede administrativa pode sim ser o seu endereço residencial. Porém, existe aqui um grande ponto de atenção. Se o local que você mora, ou seja, se é uma residência mais antiga, de família, que não tem todas as documentações atualizadas, IPTU pago, que você não vai conseguir um alvará de funcionamento, mesmo para atividade administrativa ali dentro, você não vai conseguir avançar nessa sua inscrição de CRM. Eu vou simplificar aqui o que eu estou querendo dizer. O CRM, ele vai te exigir o alvará de funcionamento. Nós já falamos sobre alvará de funcionamento aqui nessa série, você entendeu que ele te dá ali uma autorização para exercer uma atividade profissional e também que pode acontecer uma atividade profissional naquele local. Então, se você de repente declara a sua sede fiscal, ou seja, o seu local ali, o endereço, uma sede administrativa, como a sua casa, só para ter ali de fato aquela conformidade, olha, eu tenho um endereço, você ainda assim vai precisar apresentar um documento de alvará de funcionamento para essa atividade. E você até consegue um alvará de funcionamento para uma residência. Porém, isso vai depender muito de como esse imóvel está. Então, eu já tive casos aqui no escritório de que a médica tinha sede administrativa em uma residência, era dentro de um condomínio, esse condomínio não tinha alvará do Corpo de Bombeiros, não tinha nenhuma das licenças porque era muito antigo, então entra naquelas questões administrativas que na prefeitura eles passam por cima e ela não conseguiu declarar que a sua sede administrativa era lá e teve todo um custo com co-work e etc. Então aqui já fica inclusive uma dica. Preferencialmente não coloque numa residência que você sabe que não vai ter todos os documentos fiscais ok. Procure um coworking. Então, assim, hoje em dia existem muitos estabelecimentos que, inclusive, você paga ali uma mensalidade irrisória só para ter uma sede fiscal, justamente porque muitos órgãos, inclusive o seu CRM, vai te exigir um endereço profissional. Então, colocar esse endereço profissional no local errado vai impedir o teu processo, vai fazer você pagar uma taxa no início e não conseguir prosseguir, depois ter que encerrar isso e pagar uma taxa de novo. Então, aqui eu já te antecipei desse problema. Agora, para quem está nessa jornada de abertura da clínica física, você tem o seu endereço fiscal, que vai ser o seu local ali de atuação, você já vai ter que ter todas essas documentações. Então, o momento aqui de solicitar a sua inscrição já ali no final, quando a sua clínica já pode estar, inclusive, funcionando, não tem nenhum problema, que a inscrição do CRM, esse é um dos únicos documentos que a gente abre exceção dentro do processo de regularização, para comunicar ali já após a inauguração. Não que não possa ser feito antes, mas desde que você esteja já com todas as licenças e alvarás emitidos para poder comunicar para o seu CRM. E aqui um grande ponto de atenção, o responsável técnico. Eu já falei em outro vídeo, eu vou deixar a indicação aqui para você saber onde retomar sobre RT. Então você já entendeu lá atrás se você pode ou não ser responsável técnico da sua clínica. Se você não tiver a especialidade que o CRM exige para ser RT da sua clínica, você vai ter que contratar outra pessoa, ter um acordo com algum colega médico para poder ser RT desse estabelecimento. Porque se você
é especialista, mas a sua clínica vai fazer um exame de raio-x, por exemplo, exames como endoscopia, você vai precisar ter alguém específico da área de imagem, da radiologia, para poder ser o responsável técnico por essas atividades, mas na verdade vai ser por toda a clínica. Você, como especialista, por exemplo, da endocrinologia, você vai poder ser RT se você tiver uma clínica exclusiva dessa sua área. Então, não tem nenhum problema você ser sócia e você ser a responsável técnico. E só tem que ser comunicado especificamente para o CRM. E aqui, mais uma vez, eu vou dar a informação que eu coloquei lá no vídeo sobre RT. Não existe uma lista cara crachá para você verificar se pode ser RT ou não. Isso é muito uma análise caso a caso. Inclusive, pode ter um conflito entre o entendimento do CRM local e o entendimento da vigilância sanitária local. Então, é muito importante que você tenha orientação, que tenha essa informação previamente para você não ser surpreendida no momento da sua inauguração e da sua abertura, porque no momento da inauguração você já tem que estar aí com todas essas informações, ainda que, como eu já falei aqui nesse vídeo, não precise da inscrição do CRM obrigatoriamente como documento para iniciar, você precisa estar em conformidade com todas as licenças de corpo de bombeiro, de alvará sanitário, de alvará de funcionamento para iniciar essa sua atividade. Resumindo esse nosso assunto de hoje, ter documentos obrigatórios dessa fase de abertura de clínica pode parecer um mero protocolo, um mero cumprimento de checklist, mas não é bem assim. Na prática, existem interpretações diferentes dos órgãos, existem trâmites diferentes e muitas coisas que você pode antecipar quando você tem um atendimento especializado para evitar desgastes financeiros, surpresas no meio do caminho e uma clínica pronta sem poder funcionar. Te espero no próximo vídeo.